Boa noite, amigos. Mais uma semana iniciando e nós vamos iniciar também um capítulo novo do livro Boa Nova. É o capítulo 14, intitulado A Lição a Nicodemos. Vamos tentar, pelo menos de início, situar, quem foi Nicodemos. Nicodemos era um dos doutores da lei. Nicodemos é aquele que pergunta para Jesus a respeito de reencarnação. Ele não compreendia a questão de renascimento, mas se ele pergunta é porque essa questão já existia nas tradições do povo daquela época e que ficou alguns registros no Novo Testamento. Um dos registros é esse. Esse aqui referente a um diálogo de Jesus com um doutor da lei. Outro registro sobre reencarnação no Novo Testamento, que permaneceu, apesar de ter sido tirado todas as referências outras, pelo movimento religioso oficial, é aquela passagem em que no Velho Testamento, por exemplo, Moisés proíbe a comunicação dos mortos, Portanto, se tem mortos é porque tem vida após a morte pode retornar. E uma outra passagem no Novo Testamento é aquela em que Jesus fala que o profeta Elias já tinha reencarnado, quando se referia a João Batista. Então, existem várias passagens que passou desapercebido, digamos assim, não foi retirado nos vários concílios que estivemos no movimento religioso oficial de tempos passados, que passou e muitos foram retirados, mas esses permanecem. Então vamos aos bastidores dessa conversa de Jesus com um doutor da lei chamado Nicodemos. E outra característica de Nicodemos é o fato de que, com o processo de morte de Jesus, o corpo do Cristo foi reivindicado por Nicodemos. Foi ele que reivindicou o corpo e deu ali o encaminhamento a ele na sepultura e no tratamento que à época se exigia de um morto. Foi Nicodemos quem proporcionou, Inclusive aquele túmulo que para a época era tido como suntuoso e um mero desconhecido nazareno recebeu, mas foi graças a Nicodemos. Então vamos lá, capítulo 14. Em face dos novos ensinos de Jesus, todos os fariseus do templo se tornavam cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. Então, a boa nova trazida por Jesus deixava muita gente desconfortável, principalmente os que se referiam aos fariseus, que é aquele grupo dos judeus que eram muito rigorosos, mas é um rigor que eles próprios não seguiam. Tanto é que, se fosse um ditado popular para traduzir os fariseus, seria assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Essa seria a tradução do comportamento dos fariseus. Então, os fariseus se tomavam de muito cuidados, muitos, por conta, de as boas novas trazidas por Jesus. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Ou seja, apesar de ter pensamentos contrários, apesar de haver muitos senões, muitos pensamentos contra, muita fala contra, muita atitude contra, mesmo assim, o mestre não perdeu a oportunidade de ensinar, de trazer ensinamentos ao mundo, independente de ser considerado um herege, uma pessoa de má vida. O mestre continuou
ensinando e propagando a Boa Nova, independente dos movimentos contrários. Grande número de doutores não conseguiam ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e os sofredores. Aqui tem uma chave bacana. Como é que se combate as ideias contrárias? Permanecendo em produzir luz. Não é um combate direto, não é o confronto direto, mas é sendo firme na propagação da luz. É assim que dilui as trevas, e isso que está mostrado aqui. Então, a hegemonia dos pensadores e dos religiosos da época, que são os doutores da lei, e doutor da lei são seres que angariavam e detinham um grande poder nas mãos, porque eram eles que juntavam os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e ainda eram responsáveis pela manutenção, divulgação dos ensinos religiosos também, do ensino mosaico. Então, o doutor da lei eram seres bastante respeitosos na época e, portanto, também bastante cultos. No mínimo, estudavam 10 anos para serem doutores da lei. E haviam muitos doutores da lei muito rígidos. Saulo, que se tornou Paulo, era um doutor da lei, bastante rígido nas suas ideias, nos seus pontos de vista, a ponto de levar à morte os cristãos. Até que encontra Jesus na estrada de Damasco e aí então redireciona o seu caminho, a sua forma de pensar, de sentir e de agir. Ali há o renascimento de um ser, através da mudança de posturas que ele, diante do mestre, viu equivocado. Continua o espírito Humberto de Campos pela psicografia de Chico. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém. Então, o templo de Salomão, lá dentro, já se discutiam esses ensinos do mestre, que eram marcados e deixavam indeléveis os ensinamentos através da sua prática, através dos benefícios aos aflitos e sofredores, porque isso ninguém fazia. Então, o diferencial da mensagem crística é o amor, porque ninguém se movia de amor na época. Não existia essa mentalidade, né? Só existia a lei rígida, olho por olho, dente por dente. Mas aí Jesus veio trazer uma outra forma de entender a lei, que o amor cobre a multidão de pecados, dando ali a dimensão de um pai amoroso, não de um pai rigoroso, né? Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus. Por que os mais pobres e humildes? Porque eles eram alvo dessas benesses do Pai, da amorosidade do Pai. Porque aqueles que estavam satisfeitos não tinham espaço na sua mente para que viesse a pensar, a sentir e a agir como sendo filho de um Pai amoroso. E agiam então como um filho de um Pai rigoroso. Mas os aflitos, que eram desamparados pela lei, pelas pessoas, pelas tradições, pelos costumes, esses então se sentiam acalentados com o novo evangelho, com a nova boa nova, né, que é o evangelho, em confronto e em oposição em muitos ângulos aos escritos antigos, da qual Jesus não veio de forma nenhuma combater, mas veio dar continuidade. Era a visão de uma única faceta, ele veio trazer as outras, né? Por isso que a humildade de verificar outros tantos lados da situação, outras facetas, às vezes trazida por um amigo, às vezes por uma leitura, às vezes até por um inimigo que te mostra que existe outros ângulos para a mesma situação. Essa terra do coração, né? Humilde, umidificada, quer dizer, com humus, com uma terra fértil, para deixar que sementes novas, de boas qualidades, é claro, germinem, aquelas que são real, que é válido para hoje e para a eternidade. Essas sementes germinam se a terra do coração estiver humilde, que vem de humus, que vem de terra fértil,
que permite que sementes novas sejam germinadas. Portanto, é novo rompimento, de paradigmas do antigo, do tradicional, do que se vem fazendo para o novo. E nem todos os doutores da lei conseguiram isso. Mas Nicodemos é um que apresentou sensibilidade. Tanto é que é um dos poucos doutores da lei que é citado o nome. Se fala em muitos doutores da lei, Jesus esteve com muitos doutores da lei, inclusive nas sinagogas, mas o de Nicodemos ficou registrado para a história, por conta do que eu narrei anteriormente, né? É que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Ou seja, muitos doutores da lei até falaram para os pais de Jesus, né? Esse menino veio para a perdição de muitos. Então, pensando a nível material. A nível material era perdição mesmo. Era o rompimento desse padrão de vivência que não mais é possível na atualidade. Então, Jesus veio para muitos caírem, muitos conceitos, muitas ideias fixas, muitos julgamentos, muitos mitos, muitos comportamentos. Então, Jesus trouxe essa luz, né, para ser refletida. Jamais Jesus temperava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. Então, não havia... Bom, vou me expressar por uma fala do Evangelho. Para Jesus era sim, sim e não, não. Né? Para um ser crístico, é muito tranquilo estabelecer isso com nitidez. Para nós que estamos na caminhada de ampliação, despertamento de consciência, nós ainda hesitamos, né? Entre não o bem e o mal, porque isso todo mundo já sabe, mas nós hesitamos entre as verdades essenciais, aquelas que é válida para a eternidade, a todo momento, a qualquer lugar, com as verdades parciais, que são aquelas que parecem ser lídimas, parecem ser corretas, mas vêm atrelados ainda com a ganga, né, de sujidades, fazendo uma comparação entre o ouro e as impurezas que vêm junto com ele. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, que era o perfil de Jesus, magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Então havia um ardor, né, um fulgor, uma veemência em exemplificar as verdades universais, que isso incomodava os que se encontravam na posição de acomodação, seja acomodação política, seja acomodação financeira, seja acomodação até dos pontos de vista. Mormente em Jerusalém, que com o seu cosmopolitismo, ou seja, Jerusalém desde a época de Jesus, ou seja, mais de 2000 anos atrás, era uma cidade cosmopolita, como é hoje. Quando se fala em Jerusalém, em termos religiosos, nós vemos toda a religiosidade ali representada. Vemos católicos, vemos muçulmanos, vemos judeus, vemos espiritualistas buscando Jerusalém. Então, o perfil de Jerusalém era a diversidade, né, de pessoas que lá convergiam, porque na época era o centro, né, de convergência do poder, né, inclusive de Roma, dentro da Palestina antiga, porque Jerusalém era a base onde tinha a Torre Antônia, que era a sede do governo romano, porque Jerusalém, assim como todas as terras daquela época, eram de poder de Roma. Então, convergiam para Jerusalém seguidores de Moisés e também os que chamavam-se todos de gentios, quer dizer, adoradores ainda de deuses que se tinha naquela época, como era característico da Síria,
demais partes do Oriente Médio, né, do Egito, né, o culto aos vários deuses. E esses então eram considerados gentios. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus. Então veja que a doutrina de Jesus é uma doutrina que foi trazida para os que não eram sãos. Eram para os doentes, os desafortunados, porque o coração, a terra íntima, né, era humilde. Porque como eles não tinham nada de bens materiais, não tinham nenhuma vantagem, nenhuma motivo de acomodação, ao contrário, as suas vidas eram marcadas por intensas lutas. Então a terra do coração era mais fértil para aceitar as verdades universais. Servos que se sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam e indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Então dava para ver que era um universo grande, Jerusalém, né? Os desamparados do governo da época, das vistas de fraternidade da época, bem como aqueles que se sentiam deuses e agiam como deuses, né? Que eram lá os sacerdotes que combatiam abertamente, os convencionalistas que o combatiam também, porque não queriam perder as suas convenções, as suas acomodações, e gente abastada que combatia os seus ensinos, porque na verdade é uma doutrina de libertação e não de escravidão, né? Por isso, então, os abastados não queriam perder a mão de obra escrava, né? Todavia, sem embargo das disenções naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Então, apesar daquela divergência de ideias, ainda assim, sempre há, porque a Terra é isso. Ela tem uma grande variedade de seres, de posições evolutivas, de cenários de evolução. E claro que tinha aqueles que, sensibilizados pela mensagem crística, acompanhavam, né, o Cristo, dentre os quais Nicodemos, né, um doutor da lei, mas também sensível, né, aos sinais dos céus. Tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre eles figurava Nicodemos, fariseu notável pelo bem formado e pelos dotes da inteligência. O que era bem formado? O coração. Então ele tinha inteligência e tinha coração. Isso é mensagem para nós. O que se requer para que venhamos a estar sensíveis à mensagem crística? Conhecer e vivenciar. Então, o perfil de Nicodemos era um coração bem formado e dotes de inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus. Olha lá, movimento de alma também. Procurou. Porque não basta conhecer, se não procurar a iluminação desse conhecimento. Foi o que aconteceu com Nicodemos, passou horas a fio estudando, refletindo, analisando e não fechava a conta. O que ele fez então? Procura o mestre, então sensível aos sinais dos céus. E isso é uma lição para nós. Não adianta procurarmos com o ego, não adianta procurarmos com os padrões que nós já estamos repetindo inumeramente. Nós temos que nos abrir a um padrão diferenciado, a uma ideia diferenciada, a pensamentos diferenciados que divergem desse padrão. Ou seja, devemos nos permitir, nos entregar a uma mente alinhada com Deus, a pensamentos alinhados com as leis eternas e universais, e não uma mente errada, desalinhada, equivocada dos valores reais da vida. Considerando vida não só essa existência, considerando vida como
a imortalidade da alma. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita de Nicodemos com a sua bondade costumeira. Aí também tem algo para a gente aprender. Bondade costumeira, estar com o coração aberto a recepcionar, a receber aqueles que nos procuram, atendendo de acordo com o que se requer dentro de uma mente alinhada com as verdades universais, é claro, né? Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, olha só o que motivava Nicodemos a procurar Jesus? Ânsia de conhecimentos, desejo, vontade. Lembra que aqui a gente já falou várias vezes que vontade é o desencadeador de todos os demais departamentos da mente, né? Então, vontade supera inclusive os desejos que nós temos incrustados a partir de nosso processo evolutivo lá atrás. Então, a vontade, iluminada pela razão, desencadeia processos novos de conquistas, de aprendizados. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Ou seja, Nicodemos teve olhos de ver, ele viu sinais dos céus, ele analisou o que Jesus estava realizando, o que Jesus estava exemplificando. E sensível a esses sinais, então procura o mestre, ou seja, vai na fonte, não fica ali de bastidor, fazendo fofoquinha, fazendo comentários, como narrou anteriormente, né? Que até dentro dos templos se fomentava o mestre, mas Nicodemos buscava os ensinos. Deu uma ideia? Entre mera curiosidade e real interesse. O interesse é pelos conhecimentos, é pelos ensinos. Não é o interesse pelo outro ser. O interesse é o que eu posso, eu aprender e, portanto, eu melhorar. E não em ficar falando do outro. Deu uma ideia, né? Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Pois é, doutor da lei sabe que o reino de Deus a gente não recebe de bandeja. Olha só a pergunta dele, deu para ver entre linhas? Desejo receber a vossa palavra sobre os recursos que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não cai na mão. O reino de Deus é produto do que fizermos. O que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta do doutor da lei. E quando ele pergunta o que eu tenho que fazer para conseguir o reino de Deus, ele sabe que o reino de Deus é herdado, não é dado. É herdado a partir das operações que se fazem na busca dele. E não cai de bandeja na mão. Tem uma ideia? De que esse doutor da lei era diferente dos demais que estavam fomentando comentários na sinagoga, nas rodinhas públicas, né? Deu uma ideia? Buscar na fonte. Não o que eu preciso para mudar o outro, mas o que eu preciso para mudar a mim, para eu conseguir o reino, porque o reino dos céus, ele é produto das minhas buscas, das minhas ações, do meu sentir, do meu pensar. O doutor da lei chamado Nicodemos tinha esse diferencial comparado com todos os demais doutores da lei e outros seres, né, da humanidade. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu.
Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Para o mundo. Então, aqueles seres que acham que só falar, só conhecer, só cerebrar a respeito das leis imortais, eternas, verdadeiras, isso não leva ninguém a lugar nenhum, só conhecer. Se faz necessário implementar, modificar o próprio pensar, sentir e agir. Olha só que Jesus fala: não basta que tenhas vivido a interpretar a lei, não basta só cerebrar, não basta só decorar a lei e nem tentar interpretar a lei, que já é um avanço, né? Porque tem gente que nem lê. Outros lê, decora. Outros lê e não decora, mas compreende. Mas tem que avançar, porque o reino de Deus é um produto de não só cerebrar, mas sentir, fazer, realizar. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveríeis ter-lhes sentido os textos. O que é sentir os textos? É se posicionar dentro dos textos, é se colocar. Como que eu posso implementar isso na minha vida? É isso, é sentir, é no campo do sentir, é no campo do se identificar, é no campo de intimidade de cada um. Não é no campo do outro. O outro nos ajuda, ombreia a existência. São ali, comparado à pesca maravilhosa, são nossas redes que nos sustentam, nos amparam, estamos juntos. Mas o trabalho é feito no íntimo de cada um, na terra do coração de cada um. É sentir, não basta só cerebrar. Tem que se colocar dentro do que se conhece. Mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. E aí, semana que vem, nós vamos trabalhar esse nascer de novo. O que vocês entendem por nascer de novo? Muitas religiões entenderam como sendo o batismo, né? Então, vai lá, mergulha no rio, que é uma referência ao nascimento, ao líquido amniótico dentro da barriga da mãe. Então, nascer de novo. Por isso que o texto bíblico lá, Nicodemos vira para Jesus e fala assim: mas Senhor, como é que um homem grande como eu vai entrar no ventre materno? Nicodemos sabe dia dessa história direitinho, mas não querendo implementar as vivências, o sentir para mudar comportamento. Por isso que Jesus vai relembrá-lo questões reencarnatórias que justificam o porquê das diferenças, ou porque nós estamos buscando o melhor dentro do que se tem, só se justifica na eternidade, um processo de recebermos em justa medida do que semearmos. Então, na semana que vem, nós vamos trabalhar esse conceito de nascer de novo, que está lá no Novo Testamento, e que é uma referência à reencarnação. Abraços fraternos, amigos. Até semana que vem, não, até quarta-feira. Beijos.